Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bonjour, buenos dias, good morning, buongiorno, guten Morgen, ohayou gozaimasu. Excelente sábado para todo mundo! Vamos lá, chegando nessa live sobre qualidade de vida e visão. Será que tem a ver? Qualidade de vida e visão. Ó, minha Master Nutri já passando por aqui para dar um oi. Gilberta, bem-vinda. Vou botar aqui qualidade de vida. Qualidade. Será que tem a ver, gente? Claro, né? Eu acho que meu maior intuito aqui é vocês enxergarem essas conexões. Fixar. Com relação à nossa saúde. Deixa eu aproveitar para convidar, vou começar com a frase. Hoje eu separei tanta coisa bacana para vocês. Me vieram umas inspirações. Espero que vocês se inspirem também. Cadê? Peraí, primeiro, bora convidar. Bora aproveitar que tá todo mundo chegando, né? Nesse sábado eu já tomei meu cafezinho. Hoje eu inverti, em vez de malhar de manhã. Na minha rotina matinal até sobrou tempo, mas acabei fazendo bobagem. Não, o ideal é a gente tentar seguir ao máximo. Tô aqui convidando pessoas, acordando as pessoas para se inspirarem logo de manhã, né? E é que dia maravilhoso pra gente falar de qualidade de vida. Sábado, excelente. Mas, ao contrário do que talvez muita gente pense, qualidade de vida não se faz no final de semana, né? Tem pessoas que vivem pessimamente durante a semana para achar que vivem bem no final de semana. Acho a estratégia muito ruim. Vocês fizeram uma conta aí, vocês veem que essa conta não vai fechar de achar que viver bem no final de semana é qualidade de vida, né? O que você faz no final de semana é o que representa a qualidade de sua vida. Só que não. Eu mudei aqui meu... Peraí, deixa eu tentar melhorar aqui minha altura. Dia de sábado eu tenho que melhorar essa luz, porque, ó, deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho do meu cantinho. Aqui tem uma janela, tá vendo? E aí eu não quero fechá-la. E aqui, meu cantinho de livros, que eu adoro. E aqui na frente, deixa eu ver se tem coisas proibidas. Deixa eu ver se eu consigo girar. Tô com medo de girar e coisa. Enfim, deixa eu mostrar ali, ó. Tá vendo aquele monte de papelzinho lá? Deixa eu virar aqui de novo. Tudo que eu vou me inspirando, eu vou botando esses... Como é que chama isso aqui mesmo, gente? Vou colando. E às vezes a gente esquece, né? Eu tô aqui, aí tem uma frase enorme. Tem uma não, tô vendo ela 2 vezes. Ali é bom que eu testo a minha visão também. Tá escrito: saúde é liberdade. Gravem isso. Saúde é liberdade. Doença é prisão. Então, se vocês prezam pela liberdade de vocês, repensem saúde na sua vida. Eu vou começar minha live de hoje, oficialmente agora, nesse bate-papo, né? Tô enrolando vocês não, viu, gente? Ganhei. Peraí, hoje é dia de mostrar aqui meu arsenal. Vocês sabiam que eu não tinha Bíblia? Ganhei de presente de uma amiga, Neuma Cerqueira, psicóloga. E aí, tenho gostado bastante de ouvir a palavra de Deus, né? Adoro, me inspira muito. Então, vou começar com a frase de Provérbios, Romanos 12, 21. Ó, não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então, é o que eu tenho tentado fazer aqui, fazer o bem, certo? Então, o que vocês vão ouvir nessa live não tem efeito colateral, não tem dose tóxica. Então, podem assistir tranquilamente. Não tem perigo, certo? Zero perigo. Não é proibido para menores, não é tarja preta. Então, eu acho que vocês vão sair daqui mais inspirados. Bora pensar nisso, né? Quando a gente pensa em qualidade de vida, aí eu falei, vamos falar de qualidade de vida. Aí eu falo dos pilares e tal. Eu falei, mas gente, será que existe um conceito que é qualidade de vida? O que será que é qualidade de vida para mim
não é qualidade de vida para Gilberta, para Taluana, para Úrsula, para Elzio, para Marisa? Será que para cada pessoa qualidade de vida tem uma definição diferente? Será que existe uma definição universal do que seja qualidade de vida? E não é que tem definição para qualidade de vida, gente, mas é uma definição tão complexa. E eu vou ler toda para vocês, tá bom? Eu vou ler ela inteira e depois a gente vai desmembrar essa qualidade de vida para ver se a gente consegue chegar num caminho que a gente possa trilhar para ter esse perfil aí de mais qualidade de vida. Não é só viver mais, né? É viver cada vez com mais qualidade, fazer essa vida, o tempo que está destinado pra gente aqui, fazer sentido. Que aqui é só um plano que a gente está vivendo, né? Então, bora lá. Pela OMS, não ando muito fã da OMS ultimamente, que eu acho que ela tá dando tanto errado, mas vou usar esse critério aqui, que é o que temos, né? Então, pelas Organizações Mundial da Saúde, a OMS, o que é qualidade de vida? Percepção do indivíduo de sua inserção na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ela vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Veja como ele é muito amplo, né? Esse conceito, que esse sistema de valores. Então, vai depender dos valores de onde você está inserido. E eu vou falar sobre isso, a questão dos valores de onde você está inserido. O quanto o meio pode mudar sua percepção de qualidade. Ela envolve, ainda na definição, tá bom? Então, ela envolve um bem-estar espiritual. Olha que interessante, está na primeira definição lá, a parte espiritual, o quanto que a gente negligencia algumas coisas. Então, ó, envolve bem-estar espiritual, físico, mental, psicológico e emocional, além de relacionamentos sociais, como família e amigos, e também saúde, educação, habitação, saneamento básico e outras circunstâncias da vida. Olha quanta coisa para a gente pensar em saúde. E olha quanta... Então, assim, se a gente pensar em saúde, eu não tenho que pensar só num olho, numa boca, num dente, no coração. E a gente tá ainda no... Tem o Setembro Amarelo, mas tem também o Setembro Vermelho, que é com relação à conscientização e prevenção das doenças cardiovasculares, que são o grupo de doenças que mais matam no mundo há alguns anos. Tá chegando grudado aí, disputando o primeiro lugar, as neoplasias, ou seja, câncer, doenças neoplásicas, tá encostando. A previsão que brevemente o câncer ultrapasse a doença cardiovascular, mas a doença cardiovascular vem liderando bastante. E como a gente falar de Setembro Vermelho, a gente precisa falar em qualidade de vida. E as doenças oftalmológicas crônicas, e essas doenças crônicas que cegam, né? E cegam irreversivelmente, ou seja, que depois que a cegueira chega hoje, a gente ainda não tem tratamento. E eu falo sempre hoje, porque a medicina, felizmente, cada dia nos traz novas ferramentas, novos olhares sobre uma determinada patologia. Então, às vezes, a cegueira, quando ela chega, por exemplo, pelo glaucoma, que é meu tema aqui, sempre está norteando nossas lives, é o glaucoma. Ele está ali no centro, mas sempre que eu falo de glaucoma, não tem como eu não falar de doença cardiovascular, né? Porque está muito linkado o fator de risco, doença cardiovascular com glaucoma. Então, falar de qualidade de vida é falar de glaucoma também, tá? Então, normalmente é o indivíduo doente que adoece seus órgãos isoladamente. E não é uma doença exclusiva do órgão. Normalmente, essas doenças crônicas, elas são sistêmicas. Então, elas são multifatoriais. E se elas são multifatoriais, eu preciso ter estratégias também que eu consiga atingir tudo isso. E quanto mais eu consigo ir resolvendo coisas, melhor resultado, né? Quando a gente ataca, a gente chama o gargalo, aquela área de obstrução, o que está impedindo de fluir, a gente começa a ter um resultado muito melhor do que quando a gente vai só ali num sintomazinho. Normalmente o resultado não é bacana. Repare só, como nessa definição a gente pode falar de tudo, né? Porque a gente passa pela que ele coloca como saúde, que seria uma saúde mais física, como habitação, saneamento. Então a gente volta para coisa bem básica.
Mas olha como interessante, como ele pontua qualidade de vida, e algo que a gente precisa muito rever nessas estratégias adotadas no último ano e meio, quanto o grau de adoecimento está muito maior, e eu não posso, para tratar o glaucoma, por exemplo, piorar outra doença. Então a gente precisa ter esse norte dos tratamentos. A gente não pode pensar em tratar alguma coisa e piorar outra. Deixar de morrer pela doença A para morrer pela doença B, né? Porque o importante é a vida. Então a gente não pode, tem que tentar fazer essa conta melhor, né? A morte por doença A não pode valer mais do que a morte pela doença B. É tudo morte, né? Então, olha como a parte mental, psicológica, emocional, relacionamentos sociais, o quanto se relacionar com famílias, com amigos, faz parte de ter saúde. Então, estar próximo de pessoas com quem a gente consegue se relacionar é importante. O quanto as crianças estão sentindo a falta de relacionamentos interpessoais. E para a gente melhorar nosso relacionamento, a gente precisa ter contato, proximidade, olhar, olho no olho, tocar, estar próximo. Então, como vai amplo, né? Quando a gente consegue desmembrar esse monte de coisa aí que ele falou, eu fiquei pensando o seguinte, será que existiria um selo de qualidade, por exemplo, onde a gente fala saúde? Será que a gente conseguiria pontuar? Existem critérios para cada uma dessas coisas? E existem algumas coisas que podem nos nortear, sim, né? Então, existe um padrão que a gente vai considerar ótimo em cada um desses itens, né? Um mínimo de saneamento básico, um mínimo de relacionamento, se conectar com a espiritualidade minimamente, sair do sedentarismo, né? O sedentarismo, por exemplo, então quando a gente fala de atividade física como pilar de saúde, é porque o sedentarismo é fator de risco de doenças que matam. Então, pessoas sedentárias vão sofrer mais com doenças cardiovasculares, que é a maior causa de morte. Então, se eu quero proporcionar vida, eu preciso atacar esses fatores de risco. Então, a atividade física não é só estar magrinho, esbelto e com circunferência abdominal dentro do que a gente já falou aqui de síndrome metabólica, onde eu peço para vocês ficarem monitorando, por favor, certo? Circunferência abdominal, meninos, circunferência abaixo de 102. Meninas, circunferência abaixo de 86. Então, monitorar isso é importante. Porém, você pode estar aí magrinho, esbelto. Se você é sedentário, às vezes é um fator de risco mais importante do que a própria circunferência abdominal. Então, mesmo quem está com a circunferência abdominal aumentada, quando faz uma prática de atividade física regular, reduz o risco de doença cardiovascular. Então, a atividade física é muito importante. É óbvio que se eu junto essas duas coisas, ou seja, tenho uma boa circunferência abdominal e faço atividade física regular, eu vou ter um resultado bem melhor. Querem conversar comigo aqui um pouquinho? Deixa eu ver. Deixa eu dar uma pausa para ouvir vocês. Me perguntem coisas, compartilhem experiências. Se vocês estão conseguindo receber tanto depoimento lindo da live de quarta-feira com relação ao nível de estresse, tem que botar em prática também, viu, gente? Não adianta simplesmente a gente ter um conhecimento, né? Ouvir uma coisa bacana, né? Vocês estão aqui me ouvindo, às vezes pega aqui alguma coisa, mas se vocês não transportam isso para a rotina, para o dia a dia, para experimentar todos os dias. Eu sei que é legal e fico lá, né? Falta esse movimentar. Eu sei que a alimentação boa faz toda a diferença, mas não faz nada para poder mudar, né? Então, a gente precisa mudar, é aqui, né? O quanto que é importante essa questão da saúde. Eu vi um post agora de manhã de algumas coisas que a pessoa fala, descobri aí nesse ano e meio coisas importantes. E aí, um dos itens era que a importância da saúde, né? O valor da saúde, como saúde é importante. Mas eu fico pensando que eu acho que ainda a gente, e quando eu falo a gente, todos nós, e eu me incluo um pouco nisso também, o quanto que a gente está disposto
a investir em saúde. O quanto que no mundo tão materialista que a gente vive, a gente ainda está apegado a coisas materiais como sinônimo de qualidade de vida, né? Então a gente perde a vida, porque se a gente perde a saúde, a gente vai perder a vida vai durar menos. Então, na verdade, você não está valorizando a sua vida correndo atrás de coisas materiais. Então, eu fico pensando, por exemplo, bora pegar uma pessoa num extremo alto de adoecimento, onde ela tem uma doença grave, que naturalmente, se ela conseguir seguindo esse trajeto, vai encurtar o tempo de vida dela, né? Então, a vida vai ficar mais curta, ela vai morrer mais cedo. O que ela estaria disposta a abrir mão da vida material que ela construiu para ter mais saúde e prolongar essa vida? Prolongar a vida não é se arrastar, tá bom? É viver mais e melhor, seja que ela consiga prolongar um pouco mais essa vida. Será que ela venderia um carro? Será? Será que ela se desfazer de uma joia? Será? Será que ela se desfazer de algum bem material dentro de casa? Um sofá, uma geladeira, um tênis, uma roupa de festa, uma maquiagem? Será? Será que ela ia deixar de adquirir coisas que são bens materiais? O shampoo que gosta, de ir num salão, de comprar um cinto, um acessório, uma moto? Será? Será mesmo que ela ia abrir mão? Quer dizer, ela tá vendo que a vida dela tá encurtando, mas a gente continua apegado no material. Então, no mundo atual, é muito mais valorizado o material do que a própria vida. Então, a gente precisa rever esses critérios do quanto que a gente, de fato, valoriza a nossa vida e a nossa saúde. Mas o mundo não conspira muito nesse fluxo, não, né? O quanto que a gente abre mão de coisas materiais. Então, eu percebo que a maioria das pessoas não está disposta a abrir mão, ou acha que está abrindo mão agora da saúde. Quando a gente abre mão da saúde, significa que eu estou abrindo mão da vida. Eu estou encurtando o meu tempo. As pessoas sabem disso. Converso disso com pessoas com níveis diversos de escolaridade. Então, elas sabem disso. E parece que quanto mais escolaridade, mais apego material. Então, elas estão numa busca incessante, uma correria louca para ter. E ela acha que ela pode ser em qualquer momento depois, que vai haver tempo. E aí, passa o tempo, e aí, quando ela adquiriu muitas coisas materiais, ela passa o resto da vida gastando o que ela conquistou até aquele momento, tentando ser, mas tá gastando tudo. Que conta errada que a gente tem feito, gente, na vida. Não tá meio atrapalhado, não, isso aí. Corre, abre mão de tudo para dizer que tá construindo alguma coisa para os filhos. Aí os filhos crescem sem o pai, sem a mãe, com a desculpa de que é porque tá construindo para o filho. Para que horas aproveitar o filho? Então, a gente não tá sabendo muito, tá perdendo a mão na conta. Tá perdendo a mão na conta. Não significa que a gente não queira ter, mas a gente precisa rever. Eu fico revendo, tudo que eu passo aqui para vocês são valores e conceitos que eu preciso estar repassando todos os dias. Todo dia a gente tem que... Será que eu tô no caminho certo? É isso aqui mesmo? Será que esse grau de estresse, né, de perder meu sono, de tirar minha paz, tá valendo a pena? Será que essa conta tá fechando, né? Será que eu tô valorizando mesmo a vida? Então, bora reposicionar esse valor vida em um outro lugar. O quanto que a gente tá abrindo mão da nossa saúde. Saúde é liberdade. Em prol de quê? De fazer uma viagem, que é mais importante eu fazer uma viagem agora, que eu não posso perder de jeito nenhum, e eu posso passar o resto da vida toda doente? Será que eu preciso estar com o corpo lindão para o verão de 2022? Mas tudo bem, eu vou adquirir uma coisa
que eu não quis fazer a vida toda, eu pego um atalho que tem um preço que vai cobrar a sua vida e a sua alma. Você sabe disso, mas você escolhe estar com o corpo mais bonito no verão, mas você vai passar o resto da vida pagando o preço desse verão. É sério essa conta? A gente tá se sentindo muito blindado de achar que o efeito colateral não é conosco, é com o vizinho e eu não tenho nada a ver com ele. Na hora que chega pra gente, a gente não queria, porque a gente acha que a gente é muito especialzinho, muito legal, que esse efeito não vai ser comigo. Então, muito cuidado com nossas escolhas na nossa vida. Cuidado com os atalhos, ok? Cuidado com os atalhos. Vamos lá. Selo de qualidade. Deixa eu voltar pro selo de qualidade. Se quiserem, podem me fazer perguntas. Obrigada, Gilberta. Live de quarta, gente. Assista a live de quarta-feira. Minha caixinha de ferramentas, eu acho que ajudou muita gente. Dá uma olhadinha lá que a gente falou de ferramentas anti-estresse. Selo de qualidade. Será que existem indicadores para eu saber se a pessoa tem mais saúde ou menos saúde? Se eu pensasse numa saúde mais física? Sim, existem marcadores. São marcadores laboratoriais que indicam quanto que a gente está estressado ou inflamado. E esse conceito de inflamação crônica subclínica, que não é aquela inflamação de um punho inflamado, inchado, dolorido, uma articulação que não dobra, uma dor de coluna, uma garganta que arranha. Não é essa a inflamação. É uma inflamação que vai ali lentamente e que está na base de todas as doenças crônicas. São as doenças que mais tiram nossa vida, nossa liberdade, nossa autonomia. Então, toda doença cardiovascular, ela tem ali como base essa inflamação crônica subclínica, que a gente consegue identificar do ponto de vista laboratorial o que está acontecendo. O diabetes é uma dessas, né? Então, nesse setembro vermelho aí também, não só ele é o setembro amarelo, né, de prevenção de suicídio, mas também, quer dizer, a pessoa tirou a qualidade de vida da pessoa. 1 ano e meio, né, trancando em casa, afastando de tudo que faz ela desestressar, né? Não pode sair, não pode respirar, não pode se mostrar. E aí agora a gente vai falar, né, de doenças depressivas complicado. Como é que a gente vai falar de doença cardiovascular adoecendo as pessoas durante tanto tempo? Então a gente precisa ter cuidado com as condutas que a gente propõe para a vida. Então o que eu proponho para vocês aqui é exatamente o contrário, né? Mais liberdade, mais saúde, mais autonomia, mais alegria, mais beleza, mais bom humor, mais felicidade, mais visão, mais clareza. E é com simples, né? Vocês percebem que esse método, ele é 3S total, ou seja, são estratégias simples, seguras. Toda estratégia precisa ter um nível máximo de segurança. Então, são estratégias seguras e elas são sustentáveis, ou seja, são coisas que a gente consegue manter para a vida. Então, o método 3S, ele precisa ter isso, simplicidade, segurança e ser sustentável, né? Sustentabilidade. Então, e ele consegue ser reprodutível em pessoas diferentes, sexos diferentes, classes sociais diferentes, idades diferentes. Então, estratégias que elas funcionam para todo mundo, com pequenos arranjos para cada um. Então, quando eu falo de atividade física, é lógico que não é a mesma atividade física para um paciente cadeirante, por exemplo. Você fala, mas ele é cadeirante. E aí não pode fazer atividade física? Pode fazer atividade física sim, mas é diferente de um jovem de 20 anos, na flor da idade, com toda a vitalidade, sem nenhuma alteração cardiovascular ou articular, que o limite aí ele pode ser mais atlético. Então, são atividades, mas a atividade física ela é importante em qualquer estágio. Paciente que está acamado precisa fazer atividade física. O que é atividade física no paciente que está acamado? É a fisioterapia. Faz parte do processo de recuperação do paciente essa movimentação. Então, como é importante, vocês sabem que existe um critério também para considerar uma pessoa sedentária ou não sedentária. Então, para quem não vai para a academia ou não faz uma atividade física mesmo, que seria o ideal você tirar um tempo do seu dia, pelo menos 4 vezes por semana, para fazer uma atividade física de no mínimo 30 minutos. Mas existe uma coisa com relação à quantidade de passos
que a gente dá para tirar a pessoa do sedentarismo. Vocês sabem essa quantidade? Me conta aqui se vocês já viram esse critério de sedentarismo com relação à quantidade de passos que a gente dá no decorrer do dia. Existe, eu até recomendo para quem não faz atividade física e quer sair do sedentarismo. E muitas pessoas me falam assim, principalmente mulheres, são donas de casa, e aí elas têm muita atividade no dia, né? Então, lava prato, lava roupa, arruma a casa, cuida de menino, leva menino, volta, não sei o quê. Ou seja, ela tem uma atividade e ela fala, mas eu sou muito ativa. Será que esse muito ativo implica em sair do sedentarismo? Existe um critério para isso. Então, a gente tem selo de qualidade também para dizer, não sou sedentário. Então, existe uma quantidade de passos. Então, para considerar uma pessoa não sedentária, ou seja, sair dessa linha do sedentarismo, a gente precisa dar 10.000 passos por dia. Sugiro comprarem um pedômetro. É pedômetro? Podômetro? Não, pedômetro. E agora eu fiquei na dúvida, não sei se é podômetro ou pedômetro. Aí vocês procuram lá na internet, Dr. Google, sabe tudo. Você consegue encontrar isso aí por R$30. Eu já acho que eu já encontrei. Voltou. Até de R$22, tem até de R$100, tem os relógios, já tem os smartphones que conseguem calcular a quantidade. Peraí que minha internet tá dando tchutchu aqui. Então, bora sair do sedentarismo, nem que seja dando passos e roda, quarteirão. Não quero sair de casa, tô com medo ainda de sair de casa. Roda ao redor da mesa, anda dentro de casa, vai no quarto, vai na sala, vai no quarto, vai na sala, vai na cozinha, vai no quarto, vai na sala, vai na cozinha. Passeando dentro de casa e vá contando a quantidade de passos que você dá. Da hora que acorda, você bota o aparelhinho, normalmente a maioria deles é na cintura, mas tem uns que são relógios, né? Você pode colocar na cintura e vai ficar até a hora de dormir. Então, ele vai contar quantos passos você deu no decorrer do dia. Não é legal? Aí, ó, baixo custo, para quem não faz uma atividade física meio regular, pelo menos você já sai do sedentarismo. Mas, poxa, vocês estão muito tímidos hoje. Ninguém quer me fazer perguntinhas, compartilhar uma experiência. Façam perguntas. Adoro quando vocês conversam. Peraí que eu tenho mais coisas para falar aqui. Tem muita coisa. Ia falar de alguns... Eu vou falar para vocês alguns marcadores. Então, falei já de circunferência abdominal. Então, existem alguns critérios, sim, pra gente saber se a gente tá no caminho de ter mais qualidade de vida, né? Então, com relação à glicemia, o valor normal é abaixo de 99, mas o ideal é abaixo de 85. Dá uma olhadinha no seu exame para ver em que nível você tá. Se você tá muito na trave, já fica atento. A insulina, ela deve estar abaixo de 8. Então, hoje a resistência à insulina também tá como base de todas as doenças crônicas degenerativas, então as doenças neurológicas, as doenças autoimunes, o glaucoma, as doenças cardiovasculares. Então, cuidado se seu nível de insulina já começa a subir. Eu tava com... Vou compartilhar que o que eu falo é o que eu faço. Eu acho isso muito importante. Deixa eu ver se esse é o meu. Ó, esse é meu exame. Soraya Souza Santos, sou eu mesma, tá? Dizendo que sou eu. Bora ver se eu tô colocando em prática. Como é que tá minha glicemia? Tá boa, mas não tá ótima. Ó, ainda dá pra melhorar. Minha glicemia tá em 87. Eu quero ela mais baixa um pouquinho, eu quero ela em 84, abaixo de 85 é minha meta. Minha hemoglobina glicada, ela tem que estar abaixo de 5,5. Ideal, assim, top master, abaixo de 5. A minha tá 5,3. Então, tá boa, mas não tá na minha meta ainda. Então, ó, depois eu printo pra vocês, tá? Eu vou riscando, assim, o que eu... Meu HDL, que é o colesterol, você não é bem colesterol bom, mas é um parâmetro importante, o HDL, o meu tá 68, tá incrível para mulheres acima de 50. O ideal acima de 55. Para homens se aceita um pouco menos, mas para mim ainda acima de 50, tá bom? Acima de 55 é melhor ainda. Se tá abaixo disso, já fique atento. O meu é 68. Meu triglicérides, esse é o marcador que eu tenho visto muita alteração no consultório e é pouco valorizado. Todo mundo fica preocupado com colesterol, porque meu colesterol tá lá com triglicérides de 200, ninguém fala nada. Esse é o marcador infinitamente pior. Ó que lindo o meu.
43. Aprova. Depois eu vou printar pra vocês verem que é verdade, né? Que eu não minto. Deixa eu ver o que mais. Tem outro marcador muito interessante de inflamação, que é o ácido úrico. O ácido úrico mostra a nossa perda de energia também. Também aumento de ácido úrico pode aumentar, ser um fator inflamatório para aumento da pressão intraocular. Então, é um marcador importante para pacientes glaucomatosos. Ó, o meu tá lindo, nota 10, 3.3. O ideal abaixo de 4,5, tá bom? Abaixo de 5 é considerado normal, mas já não acho bacana. Abaixo de 4,5 é top. O meu tá nota 10. Que outro marcador? A ferritina. A minha não tá boa, não. Minha ferritina tá mouse. A ferritina, se ela tá muito baixa, ela é ruim. Porque vai faltar ferro, né? Não tá chegando onde tem que chegar. Então, configura um quadro de anemia. Mas se ela tá muito alta, significa também ruim, porque é um marcador de inflamação. Então, você tá muito inflamado. Então, nem pouquinho, nem demais. A minha não tá legal. Minha ferritina tá 52. Para mulher, o mínimo aceitável é 70. Pode ser de 70 até 150. Eu não gosto muito de 150. Então, a minha meta aqui é ficar com 90, mais ou menos. Então, tenho que aumentar bastante. Já estou na estratégia. Nos próximos exames eu compartilho com vocês, tá? E vou falar um último aqui. Tem muitos marcadores que a gente utiliza. Mas tem um outro marcador que a gente usa muito que chama PCR ultrassensível, tá? Proteína C reativa, não tem nada a ver com esse PCR de fazer do exame do vírus do momento. O ideal, tem que olhar um pouquinho de acordo com o laboratório. Para a maioria dos laboratórios tem que ver o fator de referência. Tem laboratório que considera 5, mas é aquele kit do laboratório. A maioria dos laboratórios considera um kit que é abaixo de 1, certo? 1 é o valor de referência. Então, abaixo de 1, ideal, abaixo de 0,8. O meu tá 0,032. Então, tô bem demais de PCR. Mas ainda assim, tem alguns critérios que eu quero melhorar e a gente deve buscar esses critérios pra gente... Imagine que a gente quer um selo de qualidade, assim, qualidade. Imagine que somos um produto e aí precisa ter aquele selo de qualidade, né? E aí, para ter esse selo de qualidade, a gente precisa seguir alguns critériozinhos. Então, existem esses critérios pra gente ter mais qualidade. Então, se o produto tem mais qualidade, ele vai ter uma vida mais longa, né? Vai ser mais fácil de conservar. E é sempre mais fácil conservar do que consertar, certo? Então, se conserve. Estado de conservação é mais importante do que ano de fabricação. Tô nessa pegada aí, porque o ano de fabricação tá chegando, né? Daqui a pouco eu vou fazer 4,7, mas o estado de conservação tá bem. Meus exames estão melhores que meus filhos. Tô lutando pro deles também. Bora falar mais um pouquinho de qualidade de vida e voltar para aquele critério da própria OMS, né? Onde a gente fala... Então, como na quarta-feira eu já falei um pouquinho dessa parte do estresse, então no estresse a gente acaba falando da parte mental e psicológica e emocional. À medida que a gente reduz o estresse, a gente acaba englobando um pouco essa parte do mental e do psicológico, né? Estratégias para a gente poder melhorar o nosso olhar com relação a isso. A parte da educação, então conhecimento também é bem libertador. Que mais? Amigos, né? Hoje tem coisa melhor que ter amigo. Amigo é vida. Amigo é vida. Não se isolem, não deixem seus filhos isolados. Isso tem gerado também grande dor e sofrimento. E aí, quanto mais o tempo passa isolado, mais difícil é de voltar a se relacionar e se expor às situações do cotidiano. E vão ser pessoas com muito mais dificuldades nas suas relações, no seu trabalho. Deixa eu dar uma dica massa com relação ao estresse no ambiente de trabalho. Quando eu fui trabalhar como a gente pode melhorar o ambiente de trabalho, mesmo sendo um ambiente de trabalho muito hostil e muito causa de estresse e fugas com relação a isso, é a qualidade do ambiente de trabalho. Então, a pessoa enxerga como um ambiente de trabalho adoecedor e ela botou na cabeça, o ambiente de trabalho é assim e ponto final. Tipo, não tenho nada para fazer. E ela incorpora isso como ruim e aí cria válvulas de escape para gerenciar esse estresse gerado pelo próprio trabalho, muitas vezes no uso de drogas lícitas ou ilícitas.
Então, o álcool acaba vindo como uma ferramenta de fuga do estresse causado pelo trabalho, né? Como uma forma de relaxar. Né? O cigarro também vem como uma estratégia utilizada como um amortecedor de dor. Aí não consegue dormir, começa a usar as medicações, os benzodiazepínicos da vida para poder conseguir adormecer por causa de um estresse gerado pelo ambiente de trabalho. E aí não posso largar o trabalho, e o trabalho é assim mesmo, e me estressa. E às vezes a gente precisa mudar o olhar sobre o ambiente que a gente está. Então, quando a gente melhora a nossa visão, a maneira como a gente enxerga aquela situação, a gente pode mudar totalmente a nossa percepção do meio. Então, o meio é exatamente o mesmo, mas a nossa percepção do que a gente está fazendo ali pode mudar esse sentimento de estresse, de angústia, que acaba gerando um adoecimento secundário, né? Então, quando eu fui trabalhar passei no concurso, eu sou concursada do Estado, e aí eu fui alocada para o Hospital Roberto Santos, que é onde eu trabalho até hoje, mas quando eu fui para lá, eu fui para emergência. Então, eu fui trabalhar na emergência, eu não tinha experiência com emergência oftalmológica, já tinha trabalhado em unidade de emergência antes, mas clinicamente falando, né? Ou emergência cirúrgica, pequenas suturas, queimadura, dores agudas, tá? Mas do olho, a gente não tem. Na residência médica, como não havia um plantão de emergência, a gente não lida muito com emergência oftalmológica. Então, a própria novidade dessa demanda poderia ser um motivo estressor por estar lidando com o novo. Então, o ambiente de emergência já é um ambiente hostil, onde você tem diferentes patologias de uma forma muito aguda, né? Você visualiza outras coisas, outras especialidades ali também. E a sala que eu trabalhava tem o cheiro da emergência, né? Aquele cheiro, enfim, de emergência. Minha sala, gente, eu não sei nem descrever aqui o tamanho da sala. Mas ela, tipo, 2 metros, 2 por 4 metros, 2 por 3 metros, mais ou menos. Então, a sala bem estreitinha. Imagine aí como se fosse um corredor. No final, ficava a neurologista, na época a doutora Sandra, na cadeira lá atrás, na mesa, só cabia ela, com o paciente na frente. E nessa mesma sala, não tinha divisório exatamente, tinha um mini biombo que dividia só uma parte da sala, e eu numa lâmpada de fenda. A lâmpada de fenda é aquele aparelho onde mede a pressão intraocular. Só aquilo, um armáriozinho do lado, então meu equipamento era esse. Eu ficava aqui encostada na parede, com a lâmpadazinha, o paciente aqui na frente e o corredor passava lá. Atendia simultaneamente eu com a neuro. Olha que ambiente hostil, não é um ambiente muito propício. Mas eu podia olhar isso como um ambiente hostil, estressor, ou como um ambiente que eu pudesse melhorar. Então, o que eu fiz? Eu melhorei esse ambiente. O que eu fazia? Primeiro, quando eu chego, arrumar o ambiente de trabalho. Então, deixava tudo organizado, os colírios separados, todo o que estava disponível. Como o fato do paciente, às vezes, não ter a medicação para poder usar, eu sabia que ele não tinha condição, a gente está num serviço público, eu pegava as amostras que eu conseguia, levava, deixava tudo organizado para que o paciente já pudesse sair com o tratamento adequado, e eu ainda levava um sprayzinho com um cheirinho de ambiente, para poder melhorar um pouquinho aquela atmosfera onde eu estava. Então, aquele meu cantinho, ele era muito agradável de trabalhar. Mas olha só, gente, eu não precisei falar com o diretor, com o chefe de plantão. São pequenas coisas que a gente pode fazer no nosso ambiente de trabalho que fazem toda a diferença, né? Estabelecer relacionamento com os colegas de trabalho, criar amizade, criar vínculos. Isso fazia com que esse ambiente hostil passou a ser um ambiente extremamente agradável para mim. E perceber que mesmo com pouco recurso, eu podia fazer muito bem para as pessoas que estavam chegando ali para mim. Então, olha só, a gente pode mudar a maneira da gente enxergar o que está fazendo. Então, se eu estava fazendo a mesma coisa, mas meu olhar sobre o que eu estava fazendo, as circunstâncias de como eu estava fazendo, pedir ajuda para o colega, ajudar a neurologista, e passei a ter um alto grau de afinidade com ela, porque eu gosto muito de fundo de olho. Nem sei porque eu não sou retinóloga, mas eu gosto muito de avaliar, mas gosto muito de nervo óptico, e nervo óptico e doença neurológica tem tudo a ver, né? Às vezes os pacientes neurológicos vêm com baixa de visão, então precisava ali de uma avaliação oftalmológica, então eu passei a ter essa curiosidade de estudar mais essas doenças neurológicas e suas alterações e implicações no sistema visual, e se tornou um ambiente muito agradável. Então, são estratégias que a gente pode usar,
dentro da onde a gente tá, sem eu precisar sair, sem ficar dizendo que é ruim. E a gente pode, com pequenas coisas, melhorar. Às vezes, se você pode, se você tem um cantinho no trabalho, ter uma plantinha ali que não comprometa, é lógico, não pode cada pessoa resolver levar o que pode, dentro das regras do que é possível no seu ambiente de trabalho. Se você pode ter um porta-retrato, que você tenha, né? Às vezes é um reloginho que você leva, é uma canetinha colorida, são pequenos mimos que a gente pode utilizar na nossa rotina, isso de chegar, preparar esse ambiente de trabalho para que o dia, ele flua melhor e a gente não vai precisar tá tomando essas pílulas, né, anti-estresse no final do dia e se intoxicando de um monte de coisa para aguentar essa vida com baixa qualidade que a gente está levando, tá? Então, rever o que você pode fazer dentro do que você tem. Isso vale para casa também. Então, às vezes, a gente imagina uma casa que te dê mais qualidade, que ela precisa ser uma casa rica, ou que você precise ter muito recurso financeiro. Às vezes você só precisa, exatamente com o que você tem, abrir tudo que você tem, arrumar, limpar, organizar. Isso já cria um fluxo de energia totalmente diferente para você e para todas as pessoas que vivem nesse ambiente. Então, às vezes, são com atitudes muito simples que a gente pode melhorar muito a nossa qualidade de vida, né? Então, preparar a cama, ajeitar, não é comprar um novo travesseiro. É só forrar a cama com carinho, né? É arrumar, é botar a almofada na posição correta. Vocês já viram preparando o café da manhã. Tenho postado pouco minhas refeições, né? Mas o quanto, pequenos mimos que a gente pode fazer. É a mesma comida, às vezes a maneira de arrumar no prato, de botar um suplazinho embaixo, arruma, bota o talher, bota seu copo, bota uma plantinha ali na frente, olha como já ficou diferente. Então, uma refeição, mesmo que ela seja feita em 10 minutinhos ali, corridamente, ela pode ter um outro grau de repercussão na sua saúde. Então, a gente pode sim melhorar a nossa qualidade de vida com pequenas atitudes, em pequenos detalhes do nosso dia a dia. Não dê desculpas para não estar fazendo, esperando chegar. Faça o melhor que você pode com o que você tem agora. Pega o que você tem e melhore agora o que você tem. Se depois você puder ter mais, que maravilha. Mas se a gente só quer mais e não organiza o que tem, isso também gera dor, angústia, a qualidade de vida cá. A gente acha que tá tudo bem, a comida não tá adequada, não tem o dinheiro para comer melhor. Mentira, gente. Comer bem é muito mais barato do que comer mal, mas infinitamente mais, não tem nem comparação. Eu digo aqui meu orçamento doméstico. É óbvio que depois você pode ir evoluindo para comprar um orgânico, mas à medida que você aprende a comer melhor, você gasta menos. Seu investimento começa a ser mais baixo. E ainda vai sobrar dinheiro para outras coisas. Olha que massa. Diminui muito o estresse. Cadê? Hoje ninguém quis falar comigo. Só bom dia, né? Cadê? Nada, nenhum comentário. Tô sem moral com vocês, viu? O que mais que eu quero falar? Diabetes. Bom, diabetes é doença nutricional, né? Então, se eu penso em qualidade de vida, tem algumas doenças hoje, o que eu percebo? Elas estão tão comuns. Vou falar só de diabetes e depois dar um critério do ambiente onde a gente vive, o critério de qualidade que a gente está utilizando. Tem doenças que começaram a ficar tão comuns, que as pessoas acham normal ter a doença. Olha que ponto louco nós chegamos, né? É a normalização do adoecimento. Muitas pessoas do seu ciclo de amizade, usando remédio para dormir, e você acha que normal. Óbvio, não é assim. Não é assim. Muitas pessoas diabéticas. Gente, não é normal ter diabetes, não. Não é normal. É doença. Doença que aumenta. Deixa eu dar um valor. Então, ó, homens diabéticos. Se um homem tem diabetes, aumenta em 40% o risco de infarto agudo do miocárdio. Diabetes aumenta em 40%. Gente, é surreal. Mulheres, piorou a situação em gatas. Mulheres diabéticas aumenta em 50% o risco de
infarto agudo do miocárdio. Se é uma mulher diabética pós-menopausa, ou seja, quando os hormônios que protegem essa mulher caem, aumenta muito o risco de doença cardiovascular, e aumenta o risco de infarto, e aumenta o risco de glaucoma. Aí chega doente e vai dizendo que é da idade. Não é da idade. É de uma máquina que foi descuidada, sem manutenção. A gente precisa aprender a fazer manutenção preventiva para essa máquina durar mais tempo bem, e não na garagem parado. Se eu tenho um carro e eu só comprei um carro, eu vou ter esse carro a vida toda. Eu não vou poder, se todo mundo encarasse seu corpo como um objeto que você comprou e que ele vai ter que durar a vida inteira, a gente talvez pensaria melhor o que fazer com esse veículo. Se eu tenho um veículo que eu não cuido, que eu não dou manutenção, você sabe que o carro, você comprar um carro e deixar ele parado na garagem, dá problema. Precisa ligar o motor, precisa dar uma volta, nem que seja um carro de enfeite, ele precisa dar uma volta no quarteirão. Vocês não sabem disso, gente? Aí a gente pensa o combustível que bota no carro. Agora, esse veículo aqui, a gente acha que pode ser multiflex. Qualquer combustível aqui serve. Não serve qualquer combustível. Cuidado com o combustível que você está botando nesse veículozinho aqui lindo, que só é ele que te trouxe, ele que vai te levar. Então, se a gente pensasse no nosso corpo como um veículo que a gente veio com ele, e é ele que vai nos transportar durante essa viagem, e para essa viagem durar bastante, para a gente ter mais tempo de vida, a gente precisa dar manutenção. Então, a gente precisa ter cuidado com a limpeza, com a troca de óleo, com o combustível que a gente coloca, de estar movimentando esse carro, da gente não estacionar ele em qualquer lugar, porque ele não é movido a qualquer combustível. Só que a gente consegue cuidar de uma máquina e a gente não consegue cuidar dessa máquina. Eu fico imaginando, quem costura deve cuidar daquela máquina de costura assim, limpa, é pincelzinho e troca a agulha, se a agulha entortou, né? E quer que esteja tudo funcionando bem, a gente cuida, né? Eu sou cirurgiã, eu sei como faz diferença se a tesoura tá com um bom corte, tá indo bem, se a pinça tá pegando, já atrapalha meu trabalho. Eu sei, se eu só posso ter aquela caixa, eu vou cuidar daquele instrumental super bem para eu continuar trabalhando, eu cuido. Se eu tenho um carro, por exemplo, se eu acho que vou trocar de carro todo ano, a pessoa mal descuida do carro, porque aquilo não tem muito valor para ela. Mas eu sei que eu quero que aquele carro dure mais tempo, eu só vou poder trocar, sei lá, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, nunca vou poder trocar de carro, vai ser o mesmo carro. O que eu preciso? Dar uma manutenção mais de perto, eu penso qual o combustível que roda melhor naquele carro. Mas se o carro é gasolina, eu vou botar álcool de jeito nenhum, né? Eu vou procurar melhor gasolina, que é mais compatível, o óleo melhor, eu troco, eu limpo, né? Você vê que o homem adora carro, né? Às vezes passa o final de semana e limpa carro, ilustra carro. E isso aqui, nada, zero cuidado, nem por dentro, nem por fora, nem coisa nenhuma. Então a gente precisa rever um pouquinho se a gente valoriza mesmo a saúde, que eu acho que não valoriza. Não valoriza. A gente bota a saúde em último plano. Então, se a gente não valoriza a saúde, a gente não valoriza a vida, né? Não existe valorizar a vida sem valorizar a saúde. É incompatibilidade. Não dá, tá? Então, cuidado com esses critérios que vocês usam quando eu falo do selo, de ter esses parâmetros, eu digo assim, a glicemia, que é boa, é 85. Aí você fala, mas fulano tá com 120, fulano tá com não sei... Se o critério que você usa é dos fulanos que estão ao redor de você, talvez você esteja menos doente, né? Mas não deixa de estar doente, gente. Entendeu? Cuidado com os critérios. Essa coisa da circunferência abdominal, como a maioria das pessoas tá muito fora dessa circunferência abdominal, o critério dela são essas pessoas que estão convivendo com ela. Então, se você convive com pessoas com circunferência abdominal, meninos acima de 102, meninas acima de 86, você vai passar a ter como critério isso aqui e achar que tá tudo bem. Aí a pessoa morre de repente, infarto, não sei o que foi, não sei, gente, você viu? Super jovem e teve aquele problema. Como assim? Como assim, gente? O que vocês não estão querendo enxergar? Tá tudo aí nos trabalhos, tudo documentado, tudo registrado,
e a gente que não quer ver, né? Tá todo mundo se fingindo de cego, não sei por quê. A gente vai fingindo que tá fazendo as coisas certas, mesmo sabendo que tá fazendo tudo errado. Mesmo sabendo que tá fazendo tudo errado. Então, vamos rever nossos critérios de qualidade de vida, se vocês não estão se guiando por pessoas com zero qualidade de vida. Cuidado com as aparências, cuidado com o Instagram, cuidado com redes sociais. Na rede social, é todo mundo saudável e feliz. Não vejo ninguém aqui doente, infeliz e com problemas de relacionamento. Não vejo ninguém deprimido, postando que está deprimido. Não vejo ninguém falando que não conversa com os filhos, que não sabe o que está acontecendo. Não vejo ninguém falando. Vocês veem? Eu não vejo. Tá todo mundo feliz. Pele linda, maravilhosa, com filtro, né? Hoje eu tô com filtro, porque realmente essa luz não tá me favorecendo. Mas eu tenho tentado ir de encontro. Agora vocês sabem que parece que fazem bem pra isso mesmo. Se eu filmo aqui, sem filtro, minha pele fica 1000 vezes pior do que o que ela é ao vivo e a cores. Mas parece que é isso, pra gente estar sempre usando uma maquiagem na vida. Então, cuidado com quem vocês se inspiram de critérios de qualidade de vida, certo? Para vocês não estar buscando uma qualidade de vida de alguém extremamente doente, com qualidade de vida ruim, pessoas que não dormem com remédio, estão esbeltas e com a circunferência à custa de drogas. Drogas. Cuidado com os atalhos. Busquem estratégias seguras. Segurança é algo que a gente não pode abrir mão em qualquer coisa. Precisamos de segurança. Quando a gente passa o remédio, a gente precisa ter segurança. Todo remédio tem efeito colateral. Já fiz live aqui só de efeito colateral. Só que a gente começou a ter tanto efeito colateral que é normal ter efeito colateral. Não é normal. Não é normal. Então, a gente precisa rever esses critérios na nossa vida e nas nossas escolhas diárias e que tipo de vida a gente quer viver, tá bom? A gente tá correndo, parecendo que tá numa corrida de 100 metros. Mas, às vezes, a gente quer uma ultramaratona. Se você quer uma ultramaratona, a estratégia é diferente de quem quer uma corrida de 100 metros. Muita gente está numa correria de 100 metros e não vai ter fôlego para fazer, quiçá, uma maratona ou meia maratona, que dirá uma ultramaratona. Vocês não vão chegar lá. E essa geração não vai chegar. Se chegar, vai ser se arrastando. Ou muda agora, ou o negócio tá difícil. Deixa eu ver se eu queria falar mais alguma coisa. Encerrar essa live de sábado, bem inspirados, para vocês pensarem em qualidade de vida. Se vocês estão tendo qualidade de vida, aonde é que está faltando ter mais qualidade na vida de vocês? Passeiem nesses critérios. Então, vocês vão pontuar como está a saúde do seu corpo, como está a saúde da sua mente, como está a saúde do seu espírito, como está a saúde dos seus relacionamentos, como está a saúde do seu propósito de vida. Para que você está aqui? O que você vai deixar de legado para as pessoas, certo? E por último, o contexto disso, que é a somatória de tudo, né? O contexto onde você está inserido. Então, quero que vocês aproveitem o final de semana para ver dentro disso aonde dá para melhorar a qualidade e o que vocês podem fazer para melhorar. Sempre tem alguma coisa para melhorar. E normalmente o que tem que fazer não implica em ter dinheiro. Nada disso implica em ganhar mais, ter mais dinheiro, tá bom? É com o que tem. Então pense assim, com o que eu tenho, como é que eu posso melhorar minha saúde? Com o que eu tenho, como é que eu posso melhorar meu relacionamento? Com o que eu tenho, como é que eu posso melhorar minha parte espiritual, minha mente, o contexto onde eu vivo? Como? Ah, não tenho propósito de vida. Ah, bora rever. Ah, vim nesse mundo pra quê? O que eu vou deixar aí de legado, de saudade para as pessoas? Como é que as pessoas vão pensar o que eu fiz aqui nesse tempo, nessa jornada, tá? E o que você vai ganhar com isso? Você fazer isso e ajustar, ter mais qualidade de vida. Você vai ter primeiro mais visão. Então, sua visão vai agradecer muito e eu vou ficar muito feliz de receber você no meu consultório, enxergando mais e melhor. Então, sua visão agradece. Você vai ter mais confiança, você vai ter mais beleza, você vai ter mais felicidade, você vai ter mais disposição, você vai ter mais saúde, você vai ter
muito mais liberdade, tá bom? Então, um ótimo sábado para todo mundo. Aproveitem aí o sábado para quem não trabalha. Foca muito na qualidade da vida e dos relacionamentos de vocês. Cada momento onde a gente tá inteiro, entregue 100%, faz com que a gente chegue no dia seguinte, a gente tenha o dia anterior para poder contar e que na quinta-feira tenha muitos TBTs para vocês ficarem na dúvida do que postar, né? De tanto TBT na vida. Pra gente ter TBT, a gente precisa ter dias bons todos os dias. Um excelente sábado a todos. Espero estar ajudando vocês nessa jornada, inspirando a fazer escolhas cada vez melhores. Eu sei que o mundo às vezes não colabora muito, mas eu vou encerrar com a mesma frase que eu comecei a live, para vocês se inspirarem aí como é possível a gente ter uma luz. Então é Romanos 12, 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então, faça o bem. Um beijo, ótimo sábado. Tchau, tchau.